Eu fiz uma call com a fisioterapeuta, mais uma, e a dor é de não tá tendo resultados, do tráfego não estar trazendo pessoas interessadas. E eu conversei bastante com ela. Ela foi bem sincera comigo, eu fui também bem sincera com ela. E eu falei pra ela sobre o mercado de confiança, uma coisa que eu acredito que eu falei aqui há algum tempo atrás, de que a gente precisa, nós que cuidamos de coisas sensíveis, inclusive de vendas grandes, que eu acredito que seria o grande tema, o grande enfoque, eu vi que ela não é que ela precisa aparecer. Eu acredito, até falei pra ela, perguntei quanto tempo que você levou pra fazer o curso de fisioterapia. Ela falou, 5 anos. Aí ela pegou e falou pra mim que fez especialização também em quiropraxia clínica. E aí foi mais uns 2, 3 anos. E aí ela fez também uma mentoria, que se chama TMA, que é pra hernia de disco, coluna, específico. E eu peguei e falei pra ela, perguntei quanto tempo que levou pra você se tornar especialista nisso que você é hoje. Ela falou, alguns bons anos, Victor. Eu falei, pois é, você levou um bom tempo pra aprender tudo isso, mas tem gente que não sabe que você faz isso. E aí eu enfatizei porque não só na questão do anúncio. Hoje eu acredito que o anúncio ele é uma parte importante, mas muito mais importante, ele não é o todo. O tráfego pago, os anúncios, a comunicação online, a comunicação digital, ele é uma parte de toda a estrutura do marketing. Mas que sem o conteúdo, sem a pessoa entender o perfil, entender o que pode ser feito por ela, eu acredito que soa como vago, como pouco. Então, peguei e conversei com ela sobre isso. Fui bem sincera, ela me perguntou sobre perfil de pessoas, se eu já trabalhei com alguém que tem um perfil parecido que não vinha tendo resultados. Eu falei, sim, eu já trabalhei com pessoas e eu peguei e expliquei para ela sobre essa questão do conteúdo, sobre o mercado de confiança, sobre as pessoas confiarem em quem elas veem repetidamente. E a partir desses pontos eu falei, doutora, o seu mercado é um mercado que as pessoas precisam confiar. Perguntei pra ela se ela fica doente. Perguntei primeiro se ela tinha filho, ela falou que não. Ela falou que não. Perguntei também se ela ficasse doente, ela se trataria com qualquer pessoa? Ela falou que não. Inclusive, tá aí um ponto que eu vejo que eu gosto bastante de fazer. Não é dar uma resposta pronta entre certo e errado, mas fazer a pessoa refletir sobre aquilo que ela faz. E até mesmo pensar como ela pensa na hora de escolher, para que quando venham pessoas interessadas, pessoas que procuram por aquilo que ela faz, pela solução que ela entrega, ela não simplesmente queira. Inclusive, eu acredito que esse é um ponto que bate naquilo de trazer leads qualificados o tempo todo. E aí, inclusive, agora parando para pensar, eu penso que talvez eu tenha deixado um pouco vago essa questão do lead qualificado, lead desqualificado. E eu penso que um lead qualificado, ele um dia já foi um lead curioso. Hoje eu não sou só gestor de tráfego, hoje eu trabalho com estratégia de comunicação, mas eu penso que eu já fui um gestor de tráfego, eu já fui alguém curioso sobre a gestão de tráfego, sobre os anúncios, sobre posicionamento, sobre criação de conteúdo, sobre documentação. Tudo isso foram, digamos, como estágios onde eu peguei e passei, e aí a partir desses estágios que eu passei, eu cheguei aonde eu estou hoje. Mas tudo isso surgiu de um ponto em comum, que foi o Victor curioso sobre o que era a gestão de tráfego, o que era o conteúdo, o que era a documentação, como eu aprendi com o Gary Vee. Tudo isso foram estágios que eu passei para que eu chegasse aonde eu estou hoje. Não que eu esteja num lugar definitivo, que seja o lugar, não. Mas se eu for comparar, por exemplo, 1 ano atrás, até mesmo em questão de estar aqui gravando, eu penso que a minha evolução foi sinistra. Sinistra. E eu vejo que
Cara, é bizarro o quanto fazer coisas de forma consecutiva faz com que a gente chegue a lugares que normalmente, se a gente fosse pensar por um lapso de sorte, a gente não chegaria. Então eu penso que até mesmo essa ação de gravar vídeo aqui, mesmo que não seja, não vou dizer pra ninguém, porque eu nunca sei o impacto real de onde isso aqui pode chegar, mas eu vejo que começar a documentar, porque eu falei pra ela sobre a questão do conteúdo, que muitas vezes eu falei pra ela, inclusive, que anunciar cada vez vai ficar mais caro. Vai mesmo. Só que o que acontece? Quando a gente tem um bom conteúdo, quando a gente tem um bom perfil que ajuda a gente a se posicionar, a gente acaba, não vou dizer criando independência, mas a gente consegue operar melhor. Porque com menos um valor, com um valor menor investido, a gente muitas vezes consegue ter mais resultados. E mercados como, por exemplo, eu acredito que existam algumas áreas grandes na nossa vida que elas impactam em questão de escolha, que é do setor financeiro, o setor estético, relacionamento, visual entra no estético, mas saúde, relacionamento, talvez ali saúde, relacionamento, estética. Eu acredito que deve ter alguma... Nossa, eu não tô gravando. Alguma área grande da nossa vida ali que normalmente a gente costuma pensar muito mais em antes de escolher. Então, olhando por esse ponto, eu falei pra ela, olha, doutora, eu já trabalhei com pessoas com esse perfil, já trabalhei com pessoas que estavam esperando resultados milagrosos, em um curto período de tempo. E aí eu faço bastante analogia quando eu tô conversando. Perguntei se ela gostava de planta, ela falou que gosta. Falei pra ela que minha mãe gosta de samambaia, ela gosta mesmo. Vou até dar uma girada aqui. Rapidinho. Ó, de planta. Minha mãe tem bastante planta. E aí eu contei pra ela de uma samambaia que tá ali no meio, que é uma samambaia nativa. Eu falei, minha mãe tem uma samambaia que ela demorou muito tempo pra pegar e, não vou dizer florescer, mas se desenvolver. E depois de um certo tempo, ela começou a frutificar, digamos assim, porque ela ficou mais viva, mais verde, mais bonita. Só que isso levou um tempo. E pra mim, na vida, tudo é processo, tudo leva tempo. Todos nós temos que conquistar o nosso lugar debaixo do sol. Mas até que esse lugar no sol esteja disponível, a gente precisa muitas vezes fazer algumas coisas diferentes. Então eu penso que precisa ter um tempo, que precisa ter uma constância, que precisa ser irrigado, precisa ser cultivado. E eu falei pra ela que os profissionais que eu vejo que mais se destacam nesses mercados de resultado, de relacionamento, porque a fisioterapia também é um mercado de relacionamento. Ainda mais pra ela que tá numa área nova, no sentido de que ela abriu uma clínica nova recentemente. Eu vejo que se ela for só mais uma ali, ela vai ser só mais uma. Falei pra ela sobre o banner blindness, que é o efeito da gente ficar cego pelos anúncios. Perguntei se ela lembrava do último anúncio que ela viu. E falei sobre como que a gente tem ficado cansado dos anúncios. E a gente tem ficado cansado. Eu mesmo, se eu for olhar o último anúncio que eu vi, eu não sei. Sendo bem sincero, eu uso bloqueador de anúncio no meu celular, uso no meu computador, porque, cara, é bizarro. Eu trabalho com anúncio, mas tem muito anúncio aí que é muito ruim, velho. Então, eu falei pra ela, doutora, existem franquias aí que são péssimas, que você sabe, que não entregam um resultado legal, que não se capacitam quanto a senhora se capacita, mas que estão abraçando uma fatia do mercado que era pra ser sua. Não só de questão de anúncio, mas principalmente de se posicionar. Porque quem não se posiciona é posicionado. Falei pra ela, porque é verdade, a vida, o jogo, é um xadrez. É praticamente a arte da guerra de Sun Tzu.
A gente precisa conhecer o nosso oponente, mas a gente precisa conhecer melhor a gente mesmo, porque tem uma frase dele, eu não lembro qual é, mas fala que aquele que conhece a si mesmo e não conhece o inimigo, já ganhou a guerra. Eu não lembro se é exatamente isso. Mas quando a gente conhece quem a gente é, da nossa capacidade, do que a gente pode fazer, de como nós podemos ajudar outra pessoa, o nosso trabalho não é nem que ele fica mais simples, mas ele se torna muito melhor. Porque a gente conhece o ponto principal da nossa vida, que é a gente mesmo. A gente conhecendo a gente mesmo, não é que os problemas vão diminuir, mas são problemas a menos, porque a gente já conhece, eu diria que a parte mais difícil do tabuleiro, que somos nós mesmos. E eu vejo que, inclusive amanhã eu vou fazer uma proposta para ela, os costas coçando, amanhã à tarde, fazer uma proposta para ela. Penso em fazer uma escala progressiva ali de valores, porque, como eu posso dizer, ela veio de 2 sucessivos problemas com marketing, empresa que prometeu e entregou muito, e novamente eu retorno. Quantas pessoas incríveis hoje que pensam que o marketing, os anúncios não funcionam por conta de promessas exageradas, que não é rápido. Não é só porque a gente está colocando dinheiro que vai... É uma impressora de dinheiro, mas assim como o dinheiro não admite desaforo, não aceita desaforo, os anúncios eles não aceitam qualquer coisa, a não ser que você seja extremamente apelativo, mas isso no longo prazo não se sustenta. Então eu penso que quando a gente é verdadeiro, quando a gente está fazendo o jogo da forma correta, não sei se essa seria a frase certa, se dizer o correto, mas eu penso que é um trampo que precisa ser feito metodologicamente, com processo, com método, com jeito, porque não é só botar para investir, não é só clicar no gerenciador de anúncios e subir um anúncio, não é só pedir para o Claude fazer isso. Não, a gente precisa fazer muito mais, a gente precisa estudar, a gente precisa melhorar, assim como os profissionais se capacitam. Então eu vejo que é injusto essa profissional ela não estar aparecendo para as pessoas que precisam dela, porque ela se capacitou, ela fez curso, ela melhorou, ela continua evoluindo e ela está cada vez, não vou dizer mais disposta, mas cada vez melhor em ajudar as pessoas. Então eu vejo que existem centenas de profissionais que muitas vezes deixam de investir em marketing, deixam de acreditar por conta de picaretas, por conta de pessoas que dizem muito e entregam pouco, ou que muitas vezes dizem muito e entregam menos, e muitas pessoas que causam intrigas ali dentro e acabam fazendo com que a pessoa pense que todos os profissionais são assim, mas não é. Só que é como se fosse a maçã podre, ou se não me engano é Paulo que fala na Bíblia sobre um punhadinho de fermento é capaz de fermentar toda uma massa. Então eu penso que é mais ou menos a mesma coisa. E por isso que eu tô aqui hoje gravando, porque eu acredito no que eu faço, eu acredito que a gestão, os anúncios, o posicionamento, eles têm um poder, não vou dizer indubitável, mas um poder muito excêntrico, muito forte de transformar a vida das pessoas. Não que eu faça isso, mas porque o profissional que precisa, ele está sendo colocado em holofote, ele está sendo colocado em destaque. E ele precisa do destaque, porque enquanto ele não está no destaque, existem centenas de outros profissionais que não são tão bons quanto, que estão se colocando em destaque, no holofote, que estão gravando um conteúdo, que estão aparecendo, que estão falando aquilo que eles acreditam. Isso faz com que as pessoas acreditem. E às vezes se frustrem, porque aquele cara que não é tão bom quanto está aparecendo, está anunciando, está publicando, está sendo ativo, enquanto o bom profissional está se escondendo. E é injusto com o paciente, com a pessoa, ele não aparecer. Então eu penso que aparecer mais do que nunca é necessário. As pessoas precisam de bons profissionais, as pessoas precisam
daquilo que a gente faz de único, de exclusivo. Pessoas que resolvem dores reais, solucionam problemas reais. O mundo tem carência. Ontem eu tive uma conversa difícil. Eu encerrei uma parceria. Encerrei não. Fechei uma parceria, no sentido de fechar mesmo, onde não estava tendo resultado. Faz parte, são ossos do ofício. Nem todo mecânico que entra para arrumar um carro, ele consegue arrumar. Porque talvez tenha uma peça que falta, que ele talvez ainda não conheça. E assim, ontem foi um dia muito bom para mim, graças a Deus. Não vou dizer que eu fiquei triste, eu fiquei aliviado. Porque eu tava precisando ter aquela conversa, só que não vou dizer que é uma falha minha, mas é uma dificuldade que eu ainda não sei como resolver. Que é ter as conversas difíceis, falar quando aquilo não tá sendo legal pra mim. É uma dificuldade que eu tenho mesmo. E o doutor que eu falei isso ontem com ele falou que, cara, gosto muito de você, gosto muito da sua pessoa e, cara, você é muito bom nisso aí que você faz, só que ainda não conseguimos acertar. Eu falei, é verdade, ainda não deu certo, mas não fecha a porta, deixa ela aberta. E eu penso que é só questão de tempo também até dar muito certo de novo. E aí a gente encerramos a parceria, mas continuamos amigos, continuamos parceiros. Muito mais importante do que negócios é ter a amizade da pessoa do outro lado. E eu saí daquela relação daquele jeito, mas a porta continua aberta. Inclusive ele falou que vai me chamar de novo, vai me solicitar, mas existem problemas dentro da empresa dele, coisas que ele ainda não sabe como resolver e que eu não pude ajudar. Eu fiquei muito feliz com a sinceridade, com a transparência, com a franqueza dele de me trazer todos esses pontos. E eu vejo que é assim que a gente faz negócios que duram. Porque assim como existem negócios que transpassam gerações, eu também posso gerar uma conexão que transpasse a minha geração. Mas tudo depende da forma como que eu me posiciono hoje, de como eu encaro os problemas de hoje, de como eu resolvo. E eu estar aqui agora voltando a gravar é uma encarada de não vou dizer um problema, mas é a documentação de uma reunião que eu tive agora há pouco e um fechamento que eu tive ontem. Ontem eu tive 2 reuniões, fiz uma proposta, fechei uma boa proposta ontem, não vou dizer a maior, mas a terceira maior que eu consegui ainda nesse ano, e de muitas outras que virão. Estou me capacitando cada vez mais para entender do meu cliente, entender como que ele faz dinheiro e aprender como que eu posso fazer esse cliente gerar muito mais dinheiro e, consequentemente, também ajudar muito mais pessoas. Porque negócios são feitos para 2 coisas. Pelo menos no meu ver, ajudar pessoas e fazer dinheiro. Não tem outro. A gente ajudando as pessoas, a gente faz dinheiro, a gente faz negócio e a gente transforma as vidas. As nossas e de quem precisa da gente. Então por hoje eu acredito que é só. Tamo junto.